TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. Boa noite a todos. Que Jesus derrame sobre todos nós as luzes necessárias para alcançarmos a nossa paz, para alcançarmos a nossa felicidade. Eu trago na noite de hoje um tema que na segunda-feira passada estive conversando com a nossa irmã Ana Cristina. Eu sou uma pessoa da área de ciências exatas e ela é uma pessoa da área médica ou da área psicológica, não é? Então, eu disse, o tema que eu vou escolher para a noite de hoje vai ser tal tema. Ela disse, era exatamente o que eu ia trazer quando eu fosse fazer minha palestra. Então, eu vou combinar, na noite de hoje, o seguinte com ela. Eu vou abrir a porta, na sua palestra, você vai acender a luz e vai clarear todos nós. Então, o tema da noite de hoje, vou falar um pouco sobre ansiedade, depressão e mediunidade. São temas bastante vastos no estudo, na quantidade de que você tem que fazer a explanação. Eu não vou ter a pretensão aqui de abordar tudo sobre esses três assuntos, mas vou começar até que chegue a nossa hora do encerramento. Então, primeiramente, vamos começar um pouco com a questão da ansiedade. A ansiedade, ela acontece muitas vezes de forma natural. Por exemplo, quando nós vamos fazer um teste, por exemplo, vamos fazer a baliza lá no Detran. Então, na véspera, eu já fico com aquela aceleração dos batimentos cardíacos, já começa aquela sudorese até não dormir direito, pensando naquilo que eu vou fazer. No outro dia, após realizado o teste, aquela ansiedade passou. Essa é uma ansiedade natural, que todos nós temos, como vamos fazer uma prova, quando vamos fazer uma entrevista para um emprego, nós temos essa ansiedade. E vocês sabem que nós estamos passando, nesse país, uma turbulência muito grande. Nós estamos com 13 a 14 milhões de pessoas desempregadas. Mas não são só essas 14 milhões de pessoas desempregadas. É também a quantidade de pessoas que depende dessas 14 milhões de pessoas. Então, nós estamos atravessando um período difícil, um período, vamos dizer assim, de muita ansiedade para que nós possamos sair dessa situação. E, como tudo passa, em breve, quando menos nós esperarmos, nós estaremos fora dessa situação. Nós vamos rezar sempre para aqueles irmãos que passa a semana, entra a semana, sai semana, e ele não tem o que levar para casa, porque ele não tem renda alguma. Vai depender, muitas vezes, da família, dos amigos e das pessoas que usam a caridade para ajudar tais irmãos. Mas a ansiedade, ela também tem uma outra forma. Uma forma que é persistente e que muitas vezes aparece nas nossas mentes sem nós sabermos qual o motivo que essa ansiedade chegou. E isso vai demorando, vai passando e chega ao ponto de desequilibrar a nossa mente, o nosso sistema, vamos dizer, psicológico. Nós vamos passar a ter uma crise psicológica e aí nós vamos desarranjar toda aquela harmonia que nós tínhamos até então. E isso resulta numa baixa vibração na nossa mente e através dessa baixa vibração de outras mentes, da nossa mente, nós vamos atrair
outras mentes que estão naquela mesma faixa vibratória. Nós estamos aqui num ambiente onde, no momento, estão atravessando ondas de rádio, de celulares, ondas mentais dos nossos irmãos encarnados, dos nossos irmãos desencarnados, e nós não estamos vendo, mas para aqueles que são mais sensitivos, eles conseguem, de certa forma, perceber como é que está o ambiente, como é que está a egrégora deste ambiente. Então, isso é muito danoso, porque ao sintonizarmos com espíritos sofredores, espíritos que estão desajustados, isso também vai influenciar na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar. E dessa ansiedade, desse desequilíbrio psicológico pelo qual nós estamos passando, nós vamos começar a ver aquilo que nós víamos da janela do nosso quarto, aquela beleza daquele colorido ao amanhecer o dia, passar daquele colorido para aqueles tons de cinza, aquilo preto e branco, aquela alegria que tinha no rosto daquele irmão já não existe mais, aquela vontade de interagir com outras pessoas já não existe mais, a tendência é procurar um isolamento, é procurar se afastar das pessoas, aquele sapato que você calçava normalmente para ir ao trabalho, para ir a algum lugar, já é um sacrifício. Então, tudo passa a ser uma coisa muito pesada para aqueles que estão passando por um processo depressivo. E o que fazer, então? Então, nós precisamos reagir a isso através de quê? Através de fazer exatamente o contrário do que aquele mal nos propõe. Então, nós precisamos interagir, nós precisamos reconhecer, primeiramente, a situação que estamos vivendo. Quando, pelo orgulho, eu não reconheço que eu sou uma pessoa deprimida, que eu estou precisando de ajuda, eu não tenho como melhorar. A situação da depressão, ela pode ter uma causa interna, ou seja, uma causa endógena, através da química do cérebro, provocado por alguma coisa que nós não conseguimos identificar em nós. Então, essa causa interna pode ser a falta da serotonina, por exemplo. E também pode ser, não é, causas externas. Pode ser uma sintonia que nós tivemos. Eu digo assim, tivemos a oportunidade de ter com o irmão, até com um desafeto de uma existência anterior, que através da minha baixa vibração conseguiu me captar minhas ondas baixas também, e agora me procura para, por exemplo, uma vingança, que talvez não aconteça nunca, a vingança, mas incomoda, mas nós precisamos de ajuda. Então, o primeiro passo, para quem se reconhece que está doente, que está precisando de ajuda, é procurar um médico, um psiquiatra, procurar um psicoterapeuta para fazer o tratamento inicial. Porque existe muito preconceito na pessoa que é deprimida, na pessoa que está passando por uma fase de tristeza profunda. Existe assim um preconceito de achar que o psiquiatra é um método de louco, que o psicoterapeuta só cuida de louco, quando na realidade louco é quem não procura ajuda na hora que está precisando. Feito isso também, como trata-se, às vezes, de uma influência espiritual, como já falei, oriunda daquela sintonia que nós estamos com irmãos sofredores, às vezes apenas irmãos sofredores, nós precisamos também da ajuda da religião, seja espírita, seja
uma igreja católica, uma igreja evangélica, que não seja daquelas igrejas evangélicas que lhe dá dinheiro e fortuna, mas que seja aquela que realmente lhe transforma em alguma coisa. Feito isso, tendo paciência, tendo a fé em Deus, porque Deus, através do seu Filho, disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E você, com paz, você é capaz de realizar coisas que até você duvidava que fosse capaz de fazer. Então, o grande mal que nós apresentamos na nossa vida é não dar valor a si próprio, é baixar a nossa autoestima, é não querer reagir às coisas e não querer, principalmente, sair da zona de conforto e passar por um processo de transformação, de autoconhecimento, que mexe com o nosso interior e que dói muito, onde nós vamos encontrar as nossas sombras, os nossos erros do passado, às vezes, e às vezes nós vamos criar para nós um problema que seria uma consciência de culpa, a falta do perdão de si mesmo. E isso é bastante grave, porque nos deixa prostrados. O perdão, ele tem que existir em todas as fases. Perdão para a própria pessoa e o perdão para aquelas pessoas que eu imagino que sejam os meus inimigos, que sejam pessoas das quais eu não simpatizo. Muitas vezes a gente, na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva ou estacionária, vai depender de cada um, nós encontramos, através da bondade de Deus, pessoas encarnadas com encarnado, que à primeira vista que você tem com relação àquela pessoa, você não tolera aquela pessoa. E você não sabe de onde vem aquela aversão que você tem pelaquela pessoa. Se não é dessa vida, notadamente é de uma vida anterior, onde nós tivemos algum relacionamento desgastante com aquela pessoa. Não quer dizer que aquela pessoa foi um algoz. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse o Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS. A TV Chico Xavier está também nas redes sociais. Acesse facebook.com/TV Chico Xavier, instagram.com/TV Chico Xavier e youtube.com/TV Chico Xavier. Espírito de amor, Francisco Cândido Xavier. Faça uma doação e ajude a divulgar ainda mais a doutrina espírita. Nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Acesse tvchicoxavier.com e contribua. Xavier, Chico Xavier. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, fundada em 2 de abril de 2018, Campina Grande, Paraíba. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, mantenedora da Rádio e TV Chico Xavier, além dos perfis nas redes sociais.